A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, vocês estão nos acompanhando o Evangelho do Dia, e ontem nós concluímos o capítulo 11 de São Lucas. Aí agora vocês podem perguntar: e por que voltou para o capítulo 10 de São Lucas? Porque hoje nós temos uma festa litúrgica na igreja. Nós celebramos São Lucas Evangelista, do 18 de outubro, dia de São Lucas, que é o patrono dos médicos. E a gente acolhe esta notícia com as palavras de Isaías, que diz assim: como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Portanto, os apóstolos, os evangelistas, os discípulos, os missionários, os nossos médicos que procuram fazer o bem e a caridade, cuidando, curando, isso para nós é como se fosse os pés anunciando a paz por todos os lugares e cidades. Mas agora o Evangelho que foi escrito por São Lucas, esse grande homem que não foi apóstolo, porque ele não andou com Jesus, mas ele andou com São Paulo. São Paulo fala nele, não é? E diz que ele era médico. E por isso que também os médicos receberam como seu patrono. A gente deve louvar a Deus por tão grande dádiva de vida. É uma riqueza essa herança que nós temos. São Lucas escreveu não somente o terceiro evangelho, mas também Atos dos Apóstolos. E é um livro importantíssimo para a gente ler, Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, porque ele conta para nós como é a igreja, como foi que nasceu a igreja. Se alguém tem dúvidas sobre qual é a igreja que Deus deixou, é só ler São Lucas, Atos dos Apóstolos. E ele se dedica para mostrar, através da sua simplicidade, a misericórdia de Deus. Ele é o evangelista
da misericórdia. Vocês podem ler o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. São 3 parábolas sobre a misericórdia de Deus. Então, quando hoje a gente escuta que Jesus escolheu 72, não é, discípulos e os enviou 2 a 2, o que é que a gente pode entender por isso? São Cirilo diz que Cristo, depois dos 12 apóstolos, ele instituiu outros 72. Daí que esteja dito: depois disso, o Senhor escolheu outros 72. Aí Dom Beda diz que ele fez bem em enviar 72 discípulos, porque o Evangelho devia ser pregado no mundo ao mesmo número de povos. Era justamente o que, na época, o conhecimento de 72 nações. Assim como para as 12 tribos de Israel, Jesus escolhera os 12 apóstolos, para lembrar que o Antigo Testamento foi formado o povo com 12 tribos, e assim o Novo Testamento, a igreja somos nós, vamos ser formados pelos 12 apóstolos. Isso de modo que pudesse impregnar as nações estrangeiras. Jesus escolheu estes 72. Aí São Cirilo retoma dizendo assim: a escolha dos 72 estava prefigurada também nas palavras de Moisés. A gente pode ler isso no livro dos Números, capítulo 11, que por ordem de Deus escolheu 72 homens anciãos para Deus lhes infundir o Espírito e profetizar. Também no livro dos Números se lê, no capítulo 33, que os filhos de Israel chegaram a Elim, o que traduzido significa subida, e que ali havia 12 nascentes e 70 palmeiras. Os números, aqui é um comentário meu, eles são muito importantes na Bíblia, tem um significado, não é? Vocês estão prestando atenção assim: 72 homens no Antigo Testamento, anciãos para profetizar, 72 discípulos no Novo Testamento para pregar o Evangelho, os 12 representando as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, os 12 apóstolos para significar as 12 colunas do novo povo, né, que somos nós da igreja. E assim, meus irmãos, nós vamos encontrando, não é, as nascentes, que são os 12 apóstolos, de onde bebemos a ciência da salvação, como de uma nascente do Salvador. E as 72 palmeiras, que são aqueles que foram agora enviados por Cristo. A palmeira, com efeito, é uma árvore de boa medula, de raízes fortes, fecunda, que sempre nasce na água e, uma vez crescida, estende às alturas a sua copa. Portanto, olha que imagem belíssima. Nós também nascemos da água no batismo e devemos ser como palmeiras fecundas, né? Propagando a mensagem do Senhor. E por que mandou 2 a 2? Diz São Gregório Magno que para pregar o Evangelho, esses 2 são os mandamentos da caridade: o amor de Deus e o amor do próximo, porque não pode haver caridade entre menos que 2. Com isto o Senhor nos insinua silenciosamente que quem não tem caridade para com o próximo não deve de modo algum se encarregar do ofício da pregação. Olha que beleza e que riqueza de ensinamento para nós que estamos ouvindo esse Evangelho de hoje. E agora rezemos a oração da festa de São Lucas. Senhor nosso Deus, escolheste São Lucas para revelar pela pregação e pelos escritos o mistério do vosso amor para com os pobres. Concedei aos que já se gloriam do vosso nome perseverar num só coração e numa só alma, e que todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Você ouviu o Evangelho do Dia,
com Monsenhor Lucas Batista.